fazer num esquema tipo entrevista. Eu vou fazer umas perguntas e o Rodrigo vai responder. Mas antes eu queria só agradecer a presença de todos. Fazer alguns pequenos comentários. É engraçado como as coisas acontecem. Até hoje de manhã a gente já tem a presença do David Bernstein, o autor do Woke Antisemitism. E de uma hora para outra a coisa mudou. Né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia futebolística, é como se um craque tivesse contundido no dia do jogo e nós, Baruch Hashem, tivéssemos conseguido contratar um outro craque meia hora depois. Eu me lembrei daquele Conta como é que foi. Eu mandei mensagem, está confirmado hoje o evento, o livro está lido, eu queria autógrafo do autor, ele está confirmado. Eu ia falar isso. Aí ele... By the way. Era confirmadíssimo, eu já tinha mandado as perguntas pro cara, daí ele testou positivo para a Covid. Então eu me lembrei daquele ditado que é judaico, mas não sei se é só judaico, que é o homem faz planos e Deus dá risadas, né? Sim. Então, antes de mais nada, queria agradecer imensamente ao Rodrigo por ter aceitado o convite em cima da hora, né? Eu sempre penso que actions speak louder than words, e foi muito bacana. E eu não vou fazer aquela formalidade de ler o currículo dele, porque consta dispensa apresentações, mas eu queria comentar 3 coisinhas rapidamente. Primeiro, eu considero o Rodrigo um dos maiores entendidos em ideologia woke e guerra cultural, tanto em nível Brasil quanto em nível internacional. E eu me sinto muito confortável para afirmar isso, porque eu já despendi centenas de horas nesse assunto nos últimos 5 anos. Então acho que é um privilégio ter uma pessoa desse gabarito aqui. Segundo é que ele é um grande amigo de Israel e da comunidade judaica. O best-seller dele, Esquerda Caviar, tem um capítulo inteiro sobre o ódio da esquerda a Israel. E esse seria o capítulo disparado mais longo do livro, mas na revisão o editor fez, você já comentou algumas vezes, ficou tão grande que ele desmembrou e virou um apêndice. A islamofobia virou um apêndice. Isso. E você, se não me engano, está para lançar um livro também focado em antissemitismo chamado Judeofobia. Estava no carro no processo de discussão com a editora o nome. Tá bom. A namorada deu uns pitacos já para... Eu quero que seja Judeofobia, o título que eu acho forte, e pouca gente fala isso. Antissemitismo não necessariamente, nem sempre remete ao que é o fenômeno, né? Então eu queria usar a Judeofobia. Perfeito. Isso. E em terceiro lugar, mas não último, eu tive o privilégio de acompanhar de perto o trabalho do Rodrigo aí nos últimos 4, 5 anos, não somente como leitor, mas também como patrono, ajudando a colaborar para a independência dele. E pessoas como o Rodrigo, que falam o que pensam o tempo todo e não aceitam se curvar a ordens de uma televisão, ou de um jornal, ou de uma rádio, eles realmente precisam de independência. Então também fica a dica aqui para quem quiser, vira um patrono, ajuda na independência dele, isso não estava combinado, mas ele é um lutador pela liberdade. E todo mundo que luta pela liberdade acaba sendo um lutador pela causa de Israel e pela causa judaica. Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu fazer uma breve introdução, né? Quando eu aceitei, falei, eu queria conhecer o autor. A vantagem é que eu acabei de ler o livro dele, então tá na cabeça. É um tema que, como disse o Sérgio, eu lido com ele há muito tempo. No meu Esquerda Caviar, que já fez uma década, foi o maior capítulo. Eu já visitei Israel, a convite, inclusive, de uma ONG com outros jornalistas e mostrar um pouco a realidade ali, que a mídia muitas vezes ignora. Eu já era amigo de Israel nessa época e estudioso do assunto, então foi muito bom conhecer ali em loco, ver a realidade. Por exemplo, a cidade de, eu não sei falar a pronúncia direito, mas Sderot, ali fronteira com a faixa de Gaza. É um negócio impressionante quando você olha, mesmo Tel Aviv, Cisjordânia, é tudo muito perto, e a turma fica falando, a solução de 2 estados, não sabem o que estão dizendo, né? A ocupação, não sei o quê. E eu escrevi esse livro que ficou pronto agora, então quando eu aceitei foi em parte por isso também. Eu às vezes me viro, sou ousado, abusado, aceito e me viro nos 30. Mas esse tema, por acaso, está na ordem do dia e eu estou com ele
digamos assim, na ponta da língua, porque eu acho que o livro vai contribuir com esse debate. Eu li vários livros, não só esse, mas vários outros, para ajudar no assunto, né? E estava conversando com o Sérgio um pouquinho antes. O que está acontecendo, né? O momento é terrível, mas também é um momento de oportunidade para chamar a atenção de muita gente que estava hibernando. Então, eu acho que talvez seja, no período curto aí de algumas semanas, alguns meses, a maior taxa de conversão de judeus, principalmente, que estavam, por algum motivo, apoiando inimigos, né? Dormindo com o inimigo. E agora estão vendo que a ideologia woke, que esse esquerdismo todo mais radical, tá flertando com a judeofobia, está tentando destruir Israel, né? Matar o povo judeu, e acho que está sendo útil, de alguma forma, o que está acontecendo, apesar da tragédia toda, para pelo menos conscientizar mais as pessoas. Então, momentos como esse, acho que servem para a gente debater o que pode estar por trás disso. Então, acho que essa é a ideia. A ideia do meu livro, inclusive, né? De onde vem essa judeofobia? Por que o povo judeu é perseguido há tanto tempo? Por que de tempos em tempos renasce, vem esse recrudescimento dessa judeofobia, né? Neonazismo, o que a gente está vendo do Hamas é pior do que o nazismo. Porque no Holocausto os alemães do Hitler tentavam esconder do mundo o que eles faziam. O Hamas filma, publica, e o universitário vai lá e diz, não é bem assim. Então é um negócio impressionante o que está acontecendo. Ou aplaudem, né? Ou aplaudem, o que é pior. Então acho que está na hora da gente debater essas coisas e, de novo, né? Se num momento desse as pessoas não acordarem, aí desiste. E aí esquece, não tem jeito. Então acho que é uma oportunidade boa para mostrar onde escorregamos. Porque onde caímos a gente está vendo, né? Caímos num baita abismo. Mas onde foi que a gente escorregou? De onde veio isso? Acho que isso é muito importante. Maravilha. Então vamos começar do começo. Explica pra gente as origens da ideologia woke e inclusive o termo woke, o que significa. O woke, Sérgio, o termo em si já é a síntese da arrogância dessa turma. Eles despertaram, eles estão acordados, despertos, eles não são massa de manobra do sistema. E aí tem que falar dois nomes aqui que são os grandes culpados. Nunca um fenômeno complexo, uma ideologia tão sedutora de jovens e tudo, vai ter um único culpado, um único responsável. Mas dois nomes eu consigo dizer assim, olha, esses estão no hall dos maiores culpados desse troço. Marx, porque tudo isso é reedição do marxismo, e Marcuse, Herbert Marcuse. Os dois judeus, by the way. Olha que coisa, né? Bom, Jorge Soros também é judeu e hoje é o maior financiador de causas antissemitas. Mas o Marx, porque levou a visão absolutamente rudimentar, simplória, binária de que existem no mundo opressores e oprimidos. Tudo é uma luta de classe, tudo o que você enxerga é a supraestrutura da infraestrutura que na prática serve a classe dominante, blá, blá, blá. E todas as contradições do marxismo, que são inúmeras, foram apontadas em vida, ele teve tempo de rebatê-las e ele não fez. Porque ele não criou uma visão de mundo científica como ele queria. Ele criou uma seita religiosa, né? Uma religião secular, uma ideologia que tinha hereges, profetas e por aí vai. Santos. E os santos, ele e o Engels. E todas essas contradições que não passaram despercebidas dos seus adversários ideológicos, ele simplesmente resolveu ignorar. E até hoje é igual. Então os neomarxistas enxergam opressores e oprimidos em tudo que é canto, mas houve uma mudança. Em vez de classe, eles passaram a enxergar isso em tudo, né? Então, daí surge a política identitária, a interseccionalidade, que é um nome horroroso, que é basicamente uma concorrência para ver quem é mais oprimido, quem é mais vítima. Então, eu sou negro, eu ganho pontos. Se eu sou mulher e negra, eu ganho mais. Se eu sou mulher negra, anã, trans, eu sou declarada imperatriz ou imperador, sei lá, o pronome. Nós somos os reis do mundo, nós, os pronomes. Então é um negócio louco, mas é o que aconteceu. E porque o Marcuse merece estar junto
na lista de culpados, de inimigos, né? Porque o Marcuse veio para os Estados Unidos, fugindo do nazismo e tudo mais, e ele cunhou uma coisa muito interessante que na época era assim, olha, até você consegue argumentar com muitas ideias, surgem razoáveis, né? A primeira leva feminista, a mulher não podia votar, então as sufraguetes, elas queriam um voto para as mulheres. Compara isso com a feminista em terceira geração hoje, que odeia casamento, odeia homem, odeia feminilidade. Não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. O movimento racial, mesma coisa. Aqui nos Estados Unidos tivemos lei Jim Crow, tivemos segregação institucional. Então tem uma razão de ser. Agora, um dos grandes líderes do movimento, Martin Luther King, ele dizia, eu sonho com um dia em que a cor da pele não é mais um quesito importante, e sim o caráter e tudo mais. O que isso tem a ver com o movimento racial Black Lives Matter hoje? Nada. Black Lives Matter odeia o sistema. As fundadoras, além de picaretas que compraram uma casa de 6 milhões de dólares, elas são marxistas. Então todo o discurso delas é que o sistema é dominado por supremacistas brancos e que oprimem e não sei o que, e precisa implodir o sistema. Então não tem nada a ver com raça, e isso é um problema muito grave. O Marcuse adicionou a tal da tolerância repressiva. O que ele queria dizer com essa expressão? Que instituições, e também bebe um pouco do Foucault, outro, esse era desvairado mesmo, doido de pedra, e assim, as instituições mascaram uma forma de você, de alguma forma, oprimir. Então pensa na igreja, a igreja tem todas as regras, toda a hierarquia, opressão. Pensa na família, pai, mãe, os filhos são oprimidos. E por aí vai, né? A principal do Foucault era a instituição de manicômio, né? Que para você lidar com pessoas com doenças mentais, e elas existem, ele lançou um movimento antimanicomial onde diz que isso era uma forma mascarada de oprimir e tirar do convívio da sociedade pessoas incômodas, que incomodavam o quê? O sistema opressor. Então o louco virou um rebelde libertador, e por aí vai. Romantizaram tudo que havia de ruim, e o Marcuse disse o seguinte: se você reage a esse sistema opressor, você é um libertador. E o que é o sistema opressor? Muitas vezes ele está mascarado, então a família, a igreja, tudo isso no fundo, a democracia, tudo isso são formas veladas que os supremacistas, os opressores, criaram para oprimir. Então, se você pega, em resumo da obra, para entender, chegando na era moderna da ideologia woke, se você é um jovem que bota uma roupa preta mascarada, pega uma arma branca, um pedaço de pau, um ferro, e bate numa velhinha e num velhinho, brancos, porque você acha que eles são eleitores do Trump, não precisa nem estar com o chapéu do MAGA, você é um libertador e eles são opressores. Então, a tolerância repressora diz o seguinte: se você está agindo contra fascistas, você está sempre certo. Mesmo que violentamente. Mesmo que violentamente. Você está sempre certo. E se você é um fascista, mesmo que nada aparentemente mostre que você é um fascista, mas você é um representante do fascismo, você está sempre errado e merece ser atacado. Então criaram um moto perpétuo, o truque perfeito, né, de dar vazão a todo tipo de agressão em nome da libertação de algum povo. Então isso tem tudo a ver com a turma woke hoje, porque basta ver, eles são intolerantes, intransigentes, agressivos e agressores muitas vezes, tudo isso em nome, né, da libertação da sociedade. Isso é Marx mais Marcuse. Grosso modo, resume esse troço. E não sei se está na lista aí, eu olhei muito por alto, mas onde é que entra a questão de Israel? Acho que... deixa um pouquinho mais para frente. Tá, então vá. Então, quais que são os objetivos dessa ideologia? O que ela está buscando? Na prática, implodir o sistema, visto como um instrumento de uma elite branca, supremacista, opressora, para dominar os fracos, as minorias, e minoria aqui a gente soma mais ou menos uns 75%, 80% da população, porque só de incluir mulher já é metade. Aí tem mulher, gay, trans, 58 gêneros, fluidos, índios, quilombolas,
os muçulmanos, os africanos. Aí quando você vai ver, né, dá uns 78%, 82%. Grosso modo, é tudo contra o homem branco malvado. E aqui é o denominador comum, né? Na prática, visa a servir de desculpa para uma nova revolução marxista/comunista que procura a igualdade de resultados, não a igualdade que os liberais clássicos sempre defenderam, que é a igualdade de todos perante as leis, né? E em nome de uma visão pré-concebida de política identitária. Então, é a busca pela justiça cósmica, como dizia Thomas Sowell, ou a tirania da visão, outra expressão dele. By the way, Negão Porreta, ainda vivo, maior economista vivo, talvez. Lançou um livro recentemente, o 30º... o 30º pouco. E ele diz isso, né? Você adota uma visão pré-concebida de justiça, quer substituir Deus nesse processo, e diz, Deus fez um trabalho, a lousy job, né? Um péssimo trabalho, eu sei o que seria justiça, e você quer, com base nessa visão pré-concebida, remodelar a sociedade. A sociedade é vista como uma espécie de tabuleiro, indivíduos são vistos como uma espécie de peão sacrificável, em nome dessa causa abstrata, desse construto abstrato coletivista, seja para a nação, para a classe ou para esse somatório de minorias prejudicadas, digamos assim. Você vai lá e quer usar o porrete, a coerção estatal, o monopólio da força, para remodelar a sociedade. Isso é o socialismo reeditado. Por exemplo, o feminismo. O feminismo está conseguindo o que os marxistas não conseguiram. O que diz o feminismo? Que há uma desigualdade de salários entre homem e mulher, então isso não pode ter a ver com escolhas individuais, com comparação de laranja com banana. Você pega médias e compara. Bom, na média, minha temperatura pode estar no corpo ambiente, temperatura ambiente, a cabeça no fogão e o pé na geladeira. Eu estou morto, mas estou com, na média, o corpo em temperatura ambiente. Então, média não diz muita coisa, mas eles pegam a média e falam que a mulher ganha 30% a menos que o homem. Não é 30% a menos para a mesma função, muito menos para a mesma produtividade. É pegar e comparar enfermeiras, cuidadoras e secretárias com bombeiros, pilotos e engenheiros de tecnologia. Isso não não quer dizer nada, mas a feminista está conseguindo forçar salários equivalentes no setor público. Na Inglaterra já tem, aqui nos Estados Unidos está vingando na narrativa, no discurso, forçar resultados iguais em nome de uma visão pré-concebida. E o woke faz isso para tudo. Então ele olha e fala, negros ganham menos na média. Você vai virar e falar, tá, e o asiático ganha mais na média. Então o asiático é supremacista do branco, eles dá bug quando você faz essas perguntas, eles não conseguem responder por que os asiáticos têm SAT melhor e tudo mais. Nunca entram na questão cultural, que até o Obama, que é marxista, dizia, né? Até isso pelo menos ele fez. Ele falou, olha, papai e mamãe casados com filho em casa reduz em tantos por cento o risco de droga, prisão, dropout de universidade e por aí vai. Papai, mamãe e filho em casa. Bom, 72% dos americanos negros nascem out of wedlock. O papai não está em casa. Mamãe namora algumas pessoas, isso aumenta o risco de rape, de estupro. Então são coisas inconvenientes que qualquer pessoa, fazendo uma análise cultural e sociológica séria, diriam e que a turma woke impede o debate. George Floyd, deixa eu ver o que ele fez. Não importa. Ele é vítima e a polícia é fascista. É instrumento da supremacia branca. Bom, mas o policial do lado era negro. Bom, mas aconteceu isso com um branco também. Não importa. Os fatos não interessam. É uma ideologia que tem as respostas prontas. É o ponto do David Bernstein. Ele ficou muito chocado ao presidir uma instituição que ele viu que ele perdia o controle à medida que as pessoas interditavam o debate com base em slogans wokes, né? E ele viu que não tinha debate possível. Acima de tudo, ele é um progressista, mas acima de tudo ele é um cara, assim como o Alan Dershowitz, defensor da liberdade de expressão. O Alan Dershowitz era um adepto da ACLU, na época que era uma entidade decente, defendia a liberdade de expressão das minorias. Hoje isso não existe mais. Hoje é um instrumento para calar os dissidentes, que somos nós. Só para quem não possa não conhecer, o Alan Dershowitz é o professor eméritos de Harvard
escreveu o livro The Case for Israel, Brilhante. super sionista. No dia 7 de outubro ele começou a escrever um livro, viu o que aconteceu, parou tudo, começou a escrever um livro que está para ser publicado agora em dezembro. E foi advogado do Trump. Porque ele acima de tudo... Apesar de votar democrata. Ele segue princípios, esse que é o ponto, assim como o David. Eles seguem princípios. Então ele, por exemplo... É um liberal clássico. Liberdade de expressão... Não, o David era progressista. Não, o Alan Dershowitz. Era meio progressista também em algumas causas, mas assim, ele é acima de tudo, é tipo o Elon Musk. Ele é um absolutista da liberdade de expressão. Ele é uma postura humilde do ponto de vista epistemológica, que é a minha postura, sempre foi essa. Eu não sou dono da razão. Então eu preciso acreditar no debate. Eu preciso persuadir as pessoas. Porque só existem duas alternativas no final do dia. Ou você vai tentar persuadir quem pensa diferente, ou você vai usar a força para calar, para intimidar e para dominar. Então, esses que se dizem dominados num sistema opressor, eles interditam o debate. Eles reagem a mim com um tacape na mão. Eu não, eu estou querendo, até eles partirem para algum tipo de agressão, eu estou querendo convencê-los de que eles estão no erro, né? E não demonizar as suas supostas intenções malignas. Muita gente defende as ideias equivocadas porque às vezes estão imbuídos até de uma visão romântica de mundo ou acham que estão lutando realmente por minorias. E muitas vezes eles não precisam nem defender as ideias porque eles interditaram o debate. Então o Marcuse com a Repressive Tolerance, ele não deixa, por exemplo, um cara como o Ben Shapiro, que é um judeu de kippah, super do bem, mas inteligente, não pode falar numa determinada faculdade. Porque se ele falar, é duro discutir com ele, ele vai ter os melhores argumentos, então nem precisa discutir. Esse movimento começou mesmo com a história de cancelamento, começou cancelando justamente pensadores mais liberais, clássicos ou conservadores em campos universitários. E daí é ótimo, não precisa discutir isso ideia. tem alguns anos, tem uns 10, 15 anos, começou um movimento muito grande, sendo que Bill Ayers, por exemplo, que foi guru do Obama e terrorista do movimento chamado Under Weather, ele palestra, ele era professor, tinha até tenure, se não me engano. Weather Underground. O Underground, isso. Então, assim, existe esse duplo padrão, é um peso, duas medidas sempre, né? E a ideia deles é realmente implodir o sistema. Por isso que eu digo, é uma nova ideologia revolucionária, totalitária, porque o totalitarismo não convive com dissidências, ele não convive com... Ele nunca parte da premissa que o outro está errado. Ele parte da premissa que o outro é mau e quer te destruir. Então a única reação, a tolerância repressiva, é você atacá-lo em nome da libertação. E aí você cria um impasse, né? Uma sociedade que não tem mais escola, não tem mais tecido social. Eles não deixam de ser opressores. Não, eles são os fascistas que acusam nos outros. Olha só, é o seguinte, né? Se abana o rabo que nem cachorro, anda que nem cachorro e fala que nem cachorro, late que nem cachorro, você pode chamar de gato, pode chamar do que for, mas pra mim é um cachorro. Eles agem como fascistas, se vestem como fascistas, são uma turba, são os camisa negra do Mussolini, os camisa marrom do Hitler, e eles estão fazendo exatamente isso, é uma ideologia totalitária que não aceita dissidente. Então esse troço não vai acabar bem, e não vai acabar também por convencimento apenas, porque nenhuma ideologia totalitária foi persuadida a desistir no caminho. Elas foram interrompidas em seu projeto totalitário violento. E isso vai acontecer, tá muito claro. E aí uma outra discussão americana, política, mas assim, os Estados Unidos enfrentam hoje três grandes inimigos, né, na minha visão. Os inimigos externos, e aí se dividem em dois grupos, os comunistas, China, Rússia e companhia, e os maometanos, né? E o inimigo interno, que é a ideologia woke e globalista, e a questão dos efeitos perversos do welfare state na economia, que é uma sociedade que tem 33 trilhões de dólares de dívida pública, impostos ainda razoáveis para padrões europeus, mas vai ter que subir, porque não tem jeito, com entitlements que garantem outros 80 trilhões de dívida nos próximos anos, décadas. Esse é um modelo fadado ao insucesso, economicamente falando. A gente viu a Europa, o que aconteceu. Então, os Estados Unidos têm que enfrentar o problema dos entitlements e
o crescimento, o avanço, o gigantismo do Estado hoje, distribuindo Medicare, Medicaid para todo mundo e tudo, com a questão, óbvio, da imigração nesse aspecto, porque muita gente fala assim, os Estados Unidos é um país de imigrantes. Só que antigamente o cara vinha pledge na bandeira, no hino, aprender a língua e absorver os valores. E trabalhar para se sustentar e sustentar a família. Trazer oportunidades melhores para suas famílias que estavam fugindo de América Latina, de Europa, de África. Hoje, a combinação de imigração desenfreada com welfare state, com o Estado benfeitor, é explosiva. Porque hoje eles chegam, não querem absorver a cultura, pelo contrário, cospem na estátua do George Washington e companhia, não querem aprender sequer a língua, muitas vezes criam guetos, como aconteceu na Europa, ainda mais se forem os maometanos, para viver de acordo com a Sharia e não com os valores ocidentais. E nesses guetos elegem deputados como Ilhan Omar. Isso. Que é uma concentração no condado dela de muçulmanos. Isso. Esse troço é uma bomba relógio, não pode acabar bem. Não pode acabar bem, a gente está vendo na Inglaterra, a gente está vendo em Paris, na França, isso não vai acabar bem. Só para vocês terem noção dos números, assim, isso é uma coisa chocante, porque as pessoas brincam, isso é outra coisa do Thomas Sowell, né? É muito perigoso deixar políticos, pessoas tomarem decisões que os custos não vão ser pagos por eles, né? Isso é uma combinação também terrível. Se eu não me engano é a Dinamarca, mas algum país escandinavo absorveu um monte de palestinos. As estatísticas são as seguintes, 70% com ficha corrida na polícia. 70%. Dos filhos que já nasceram lá, 30% com problema na polícia. Então, assim, é lindo, né? Como uma abstração. Aí vem o cara da Califórnia, de Palo Alto, falar de imigrante, que ele está pensando ou na babá, que trabalha full time para o filho, ou no colega que ele conheceu em MIT, que é o filho do banqueiro central da Índia, sei lá o quê. Pô, legal, né? Ele não está pensando no que está acontecendo em El Paso, então, ou na Flórida. Então, são realidades muito à parte, tem 1000 livros interessantes sobre isso. Coming Apart, do Charles Murray, é um que vem à mente. Bowling Alone. As pessoas... Israel, eu começo a falar, não paro e vou saindo do assunto. Você já respondeu algumas outras aqui. Israel me impressionou por ser um país basicamente de classe média, onde por necessidade, por ser um lugar estreito, pequeno, com menos de 10 milhões de habitantes, em meio a um ambiente totalmente hostil, de gente que quer varrê-lo do mapa, eles precisam manter essa coesão. Tanto é que hoje tem um gabinete de guerra que o Bibi Netanyahu, odiado pela esquerda, está lá como um voto entre vários outros, tocando com uma certa coesão, uma visão comum de que certos aspectos não se discute. Não se discute. Então, você tem em Israel uma coisa que tinha nos Estados Unidos, né? O filho do taxista, ele serve nas Forças Armadas junto com o filho do banqueiro. Isso cria um tecido social. A igreja sempre teve esse papel nos Estados Unidos. Quando você vai perdendo isso, Bowling Alone, que é o outro livro que fala do mesmo fenômeno, você vai criando ilhas, indivíduos atomizados, você não conhece mais o seu vizinho, você perde esse sentimento de pertencer ao mesmo barco, de denominador comum. Estamos todos no mesmo barco e mareados, como dizia Chesterton. E a gente perde isso. Hoje em dia, eu olho para o meu inimigo, para o meu vizinho como inimigo, ele vota na Ilhan Omar, ele diz que o Biden vai trazer tranquilidade para o mundo, oi Guga, e o outro diz que o Trump é um fascista e não sei o quê, e não há mais possibilidade de conversa. Você não tem mais diálogo, você não tem mais como buscar alguns denominadores comuns. O próprio Tucker Carlson, numa entrevista recente, num podcast muito bom, ele colocou isso. Se você coloca as diferenças fundamentais nossas em algo inato, que não pode ser alterado, tipo a raça, a cor da pele, você não tem conversa, é tribalismo. Ou você domina ou você é dominado. Isso é o oposto do sonho do Martin Luther King e dos fundadores da América. Então, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Além de todas as crises, a crise financeira, a crise externa, a crise do woke, você tem um esgarçamento desse tecido social, onde um olha para o outro e fala: se o Trump ganhar, se o Biden ganhar, acabou a democracia nos Estados Unidos. Uma sociedade que diz que a próxima eleição é a última, se vencer o adversário,
é uma sociedade em crise muito grave já, porque não deveria ser assim, e não é. Muitas vezes é retórica, mas é uma retórica que alimenta essa divisão preocupante. Muito bom. Você já tocou nesses pontos, mas eu só queria também chamar um pouco da atenção de dois princípios básicos da ideologia woke, que são justiça social e DEI, né, que é Diversity, Equity e Inclusion. Porque são termos que a gente ouve com muita frequência e que parecem muito bonitos e nobres aos nossos ouvidos, né? Mas que na verdade não são exatamente o que eles parecem significar. Então é bom a gente ter as ferramentas para também poder entender e rebater. Perfeito. O Elon Musk esses dias recomendou o livro do Hayek, The Road to Serfdom, O Caminho da Servidão. Fiquei encantado. Há esperança no mundo, né? Se o Elon Musk indica Hayek. O Hayek fez um estudo da escola austríaca, prêmio Nobel de Economia, em 74, minha maior influência em economia e filosofia política liberal. E ele tem um livro que ele fez um estudo com expressões que usam a palavra social. E ele reuniu mais de 100. E a conclusão inapelável dele é que todas elas, sem exceção, a palavra social foi acrescentada para anular o sentido original da outra. Então, justiça social. Que diabos é isso? Né? Eu sei o que é justiça. Justiça é igualdade perante a lei, império da lei, rule of law. A gente vive num país que supostamente valoriza isso. E o que é justiça social? Sei lá, whatever I want. Né? É a minha visão pré-concebida. Justiça social é quando os negros ganharem tanto quanto os brancos. E eu posso ir para a NBA, jogar basquete com o LeBron? Então, assim, isso não é justiça. Isso é uma visão pré-concebida de uma pessoa arrogante e autoritária que quer bancar Deus e quer usar os outros como ratos de laboratório. Então, as expressões todas que usam social anulam o sentido original. Isso é Hayek na veia. E a diversidade é exatamente isso, né? Veja, aqui nos Estados Unidos tem uma nuance para as palavras equity e equality. O que os liberais clássicos e a América defendem é equality. É a igualdade perante as leis. Todos somos iguais perante o Criador e vamos seguir as mesmas regras do jogo. Isso é igualdade. Ou até mesmo a igualdade de oportunidade. Isso. Embora seja difícil de se conseguir, porque as pessoas já nascem com características diferentes, pelo menos é algo que é. Você que tenta é bom nivelar você o ponto de largada. fora. Dando melhor educação, voucher, charter school e por aí vai. E o equity, que eles dizem, é a igualdade de resultado. Equity é socialismo. Equity é socialismo. Então, esse é o truque. O truque que eles estão usando é semântico. Por isso que eu digo, não olha para o progressista, nem para o jovem woke como um inimigo. Olha como alguém que está no erro, que está alienado. Por quê? Porque o inimigo, o meu inimigo, que é quem sabe o que está fazendo, que é o Jorge Soros e companhia, ele é bom no que ele faz. Ele é bom. Então ele pega e seduz pelo lado bom. Tem um livrinho pequenininho de um francês chamado Besançon, A Infelicidade do Século. E ele compara o nazismo com o comunismo, conclui que os dois são a mesma porcaria, são irmãos gêmeos heterozigotos, vai lá, separados no nascimento, mas que o socialismo / comunismo é ainda pior, porque ele não pede, como o nazismo faz, para que o sujeito se comporte como um bully, um thug. Ele pede para que ele clama ao lado bom da nossa alma. Então, assim, justiça social, defender os prejudicados, as minorias, isso é uma coisa nobre. A questão é como, é o meio. Então, é um truque. Isso que eles fazem é um truque para seduzir gente desatenta, alienada, ignorante, no sentido de ignorar o assunto, né? E tem uma massa de manobra enorme aí, repetindo um bando de slogan sem saber que está pregando o comunismo. Uma visão totalitária e perigosa. E a diversidade, que também em tese seria uma coisa boa, mas a diversidade, na verdade, não é a diversidade de opinião, que seria muito bem-vinda, né? O Thomas Sowell fala assim, próxima vez que você ouvir essas buzzwords, né, diversity, pergunta para o seu professor, provavelmente marxista,
Se for aquele cara de 45 anos, maconheiro que vive com a mãe até hoje, com certeza é o meu típico professor de história no Brasil. Pergunta para ele qual a diversidade do departamento dele, quantos professores são conservadores. Aí você vai ver a hipocrisia vir à tona. Ele não está preocupado com diversidade, ele está preocupado com uma visão pré-concebida e todos esses movimentos de minoria são um truque. Pergunta para o movimento racial o que eles pensam do Thomas Sowell. Pô, o cara é negão. O Flávio Dino tá péssimo, que é o termo que eles usavam nos Estados Unidos quando o negro tentava se passar por branco. Ele tá péssimo ao contrário. Ele agora virou negro. Ele começou branco, pardo, agora negro, daqui a pouco, cristão, não é mais comunista, ganhou uma Bíblia. Daqui a pouco ele é mulher. Daqui a pouco ele vira mulher para agradar a turma woke, que quer uma visão identitária no STF. A preocupação deles é essa. Se fosse a dama do tráfico apontada, eles iam falar, pelo menos, é uma mulher, né? Então, eles não ligam para o Thomas Sowell. Pergunta para as feministas o que elas pensam da Margaret Thatcher. Elas odeiam. Mas você quer uma mulher mais empoderada do que a pessoa que foi primeira-ministra por 11 anos do Reino Unido e que tem bons resultados para mostrar? Pô, essa mulher tinha que ser capa de tudo que é revista feminista. Mas ela dizia, eu não devo nada ao movimento feminista. E ela era uma mulher conservadora, bem casada, cristã. Então ela é odiada pelos feministas. Então esses movimentos não tem nada a ver com as minorias que eles dizem representar e defender. Tem a ver com o esquerdismo. Quando a ex-mulher do Freixo, deputado Marcelo Freixo, o acusou de agressão, nenhuma feminista saiu em defesa dela. Porque ele é um dos nossos, ele tem que ter blindagem, proteção, salvo-conduto, ele é um comunista. Então isso é um truque feito para usar como instrumento para o avanço do comunismo contra o sistema leia-se capitalismo liberal. É aquele negócio, não é o que falam, é quem fala. É sempre Exato. isso. E aí até no último governo brasileiro era absolutamente tudo isso, não importava a proposta que vinha do ex-presidente, era automaticamente... Então, o melhor exemplo disso aconteceu essa semana, porque foi patético demais da conta. A Marina Silva interpelou o congressista, o senador da ONG, da CPI das ONGs, dizendo que não podia usar a expressão caixa preta. Tem que avisar a indústria aeronáutica. Mas que isso era um termo preconceituoso. O Lula, essa semana, dias depois, ele reunindo lá o tour da COP, que foi uma comitiva de 1.300 pessoas, o dobro do segundo, que foi a Índia, né? 1.300 pessoas. É um tour bancado pelos brasileiros, pagador de imposto. Ele disse, o Bolsonaro falou que ia abrir a caixa preta do BNDES, não abriu caixa preta nenhuma. E não houve reação. Então, é hipocrisia. Então vamos lá. E como é que essa ideologia impacta os judeus especificamente? Agora sim. Agora vem o truque dos truques. Porra, judeu. 0,2% da população mundial, arredondando, 2% da população americana. 10 milhões quase em Israel e o restante fora. Perseguido desde que existe. Bota 2 milênios aí, pelo menos, de muita perseguição. Primeiro templo, segundo templo, holocausto, recentemente. Porra, era para ser assim, top one da interseccionalidade. Era para a pessoa virar e falar, eu sou negro, trans, anão, e o outro virar e falar, eu sou judeu. Venceu. Você é mais vítima. E curiosamente não acontece. Por quê? Então vamos lá. Primeiro lugar, porque o judeu, via de regra, prospera como povo. 2% da população americana, 0,2% da população mundial e, preparem-se, está numa nota de rodapé do livro Civilization do Neil Ferguson, casado com a Hirsi, somali, que recentemente virou cristã. 20 e poucos % de prêmio Nobel, física, química, you name it. 30% de Oscar, 20 e tantos % de medalha Phelps para economista até 40 anos. Olha ao redor. 2% da população americana, 20 e poucos % de prêmios importantes. Tem alguma coisa. Aí você pode falar assim, é genético? É um povo, tem bastante, até diversidade.
é cultural. É o povo da palavra. No princípio era o verbo. Tem um livro de um judeu secular, Amos Oz, grande escritor, ele fez com a filha dele, professora de história, e eles falam isso. 13 anos de idade, o moleque está desafiando a autoridade estabelecida, com argumentos, com propriedade, senão o pai vai ficar decepcionado no bar mitzvah. Então, é um povo da cultura, oralidade, livro, leitura, alfabetização. Há muito tempo que é assim. É a menor taxa de divórcio em todas as religiões. É a menor taxa de analfabetismo. É a menor taxa de alcoolismo. É cultural. Então, tem uma cultura que instiga a meritocracia. Instiga as coisas que qualquer sociólogo sério percebe que são fundamentais para o sucesso. Família e por aí vai. E, além deles serem bem-sucedidos, então isso incomoda o mimimi, a vitimização dos wokes, que precisam sempre falar em nome dos desvalidos e desfavorecidos e por aí vai. 92% dos judeus americanos são brancos, só 8% é negro. Tem o judeu negro e tudo mais, mas é minoria. Então, eles têm muita dificuldade de associar a classe dos oprimidos. Eles são sempre opressores. A Whoopi Goldberg, no programa The View, que se ninguém viu, eu recomendo que continue não vendo, a Whoopi Goldberg disse o seguinte: o Holocausto foi um negócio de brancos. Parece que os brancos aí fizeram um negócio com brancos. Foi assim que ela resumiu o Holocausto. Brancos com brancos. Né? Bom, a Ilhan Omar, pelo menos, disse que o 11 de setembro foi some people did something. Foi como ela colocou. Né? Então, assim, o judeu não conta. O judeu não vale como minoria. Porque ele é bem sucedido demais na média para isso. Ele é branco demais na média para isso. E ainda tem o fato de que Israel, que foi um país que começou... aliado dos Estados Unidos. Não, e também foi super bem sucedido. Eles gostam de vítima que continua vítima. Sim, agora, o primeiro país a reconhecer Israel foi a União Soviética. Foi. Porque eles tinham esperança, porque tem muito judeu de esquerda, gente. Muito judeu de esquerda. O kibbutzim é uma ideia meio comunitária, coletivista, mas pelo menos pacífica. Né? A União Soviética tinha esperança de Israel virar um satélite comunista. Quando viram que não ia rolar, eles passaram a demonizar Israel. E aí começou a propaganda antisionista. Isso. E hoje o antisionismo é o grande antissemitismo. É um truque. Antisionismo é um truque. Eu não sou contra judeu, não. Eu só sou contra Israel. From the river to the sea, Palestine will be free. Tem ali um país no meio, com 10 milhões de pessoas. O que faz com isso? Não, elimina do mapa. Eu não sou judeofóbico, eu sou antisionista. É um truque para quem odeia, no fundo, o povo judeu. E aí começam as incoerências e inconsistências disso. Eu sou contra a colonização. Israel é visto como colonizador, opressor e colonizador. Tá, qual foi a última vez que você foi nas ruas se manifestar contra a ocupação do Tibete pela China? Aí começa a dar bug. Não, é porque é um país artificial que a ONU criou com o Império Britânico depois da Segunda Guerra e tudo. Let alone o fato de que o Hussein, que era a liderança palestina na época, era fã de Hitler e foi visitá-lo e voltou imbuído da solução final. E esse cara é a maior inspiração do Yasser Arafat, que era terrorista e que o Ocidente resolveu dar o Prêmio Nobel da Paz, enquanto mandava gente deficiente para o mar, para ser comido por tubarões. Né? O Ocidente faz essas coisas. Não existia uma Palestina como país. E aí tem aquelas piadas. O cara está lá na tribuna falando que os palestinos estavam lá, como se fosse uma nação e tudo. Você vira e fala assim, inclusive foi um palestino que matou o mais famoso dos judeus, né? O Jesus Cristo. Não, mas não estava mais nessa época. Obrigado por corroborar meu ponto. Né? Obrigado por corroborar o meu ponto. Eles dão um super valor para povos indígenas, né? Originário. Não tem povo mais indígena do que os judeus naquela terra, mas aí não conta. Não, e tudo hipócrita. De novo, vários países foram feitos a canetada de acordos pós-guerra.
Só narrativa. Vários países surgiram assim. Ah, vamos entregar a Austrália para os aborígenes, então, né? Então, tudo isso é ridículo. É um duplo padrão, é um truque, é uma narrativa e serve apenas para, de alguma forma, mascarar esse ódio ao que o judeu representa. Então, o que assustou o David Bernstein e levou ele a escrever esse livro é que ele era um judeu de esquerda, progressista, pró-aborto, pró-minorias. Ele era presidente de uma instituição pró-judeus, mas que tinha muito trânsito com as causas de esquerda, por exemplo, o Black Lives Matter e tudo. Então ele tentou aproximar a instituição dele desses grupos. E ele começou a ver o seguinte, ele conta aqui em vários episódios, a mocinha virava e começava a falar assim, mas você... e os negros, não sei o que, os negros não sei o que, estão sendo oprimidos pelos brancos, você é ícone. E ele falou assim, peraí, eu não estou conseguindo debater uma ideia na minha instituição, que eu presido. Esse troço está muito errado e esse troço vai dar muito errado. Esse troço está servindo de instrumento para uma ideologia totalitária, para um neocolonialismo, como ele chama, né, que vai prejudicar sobremaneira os judeus, porque os judeus não são percebidos como parte desse grupo de minorias oprimidas. Isso está ficando muito claro aqui. Então, ele escreveu o livro tentando alertar, né, mostrar que esse troço vai, de alguma forma, impedir a proteção dos judeus. E nós estamos vendo exatamente isso hoje, né? Elites universitárias lotando as principais cidades ocidentais pró-Hamas, um grupo que degola crianças, estupra meninas, mutila idosos e tortura adolescentes. Então é um negócio tão bizarro. E veja, Sérgio, era muito previsível isso, muito. Quando teve o nefasto, fatídico 7 de outubro, eu na mesma hora olhei e falei assim, foi tão chocante o que veio à tona, que eu falei, a imprensa não vai demonizar Israel hoje, mas é muito pouco tempo que falta, muito pouco tempo. É previsível, não é preciso ter bola de cristal. Eu falei assim, é só Israel começar a reagir. Eles vão esquecer o que aconteceu, demonizar Israel, chamar Israel de terrorista, de nazista, o que é uma ofensa dupla, de muito mau gosto, e vão esquecer 1.500 civis mortos, e não só mortos, torturados da forma mais abjeta possível, e mais de 150 sequestrados. Então... E manifestações com grande número de pessoas teve muito antes de Israel reagir. É Exato. Aí que você percebe que a questão não é que morreu criancinha e não. No dia 8 já tinha manifestação. E aí, aqui eu estou entre judeus. Mas assim, eu, obviamente, sou um não judeu. Nem que seja por um senso de justiça, se a pessoa não tiver, eu acho que a pessoa decente aprende a ter senso de justiça. Empatia, se preocupar com o próximo. É um ensinamento do mais famoso judeu, inclusive. Mas tudo bem. Mesmo que o cara seja desprovido disso, se o ocidental não tiver o mínimo de pragmatismo para entender que o judeu é apenas o canário da mina, ele é o primeiro alvo. Porque os maometanos não odeiam só os judeus, eles odeiam os cristãos. Então, a ideologia woke não tolera nenhum dos valores da civilização judaico-cristã ocidental, que é a nossa. Eles querem cuspir e fazer tábula rasa em todo esse legado, toda essa herança que nós recebemos. E se achando, né? Acho que a palavra que mais define essa garotada woke é realmente a arrogância. São pedantes. É o sujeito que vai lá e derruba uma estátua do George Washington porque ele foi escravocrata. O cara não consegue nem contextualizar. Ele se acha melhor que o George Washington. Então, assim, o imitador de focas, né, o Felipe Neto, o cara acha que ele é a alma mais bondosa que já flanou pelo planeta. Né? Então é um negócio espantoso, o grau de arrogância, é um negócio muito impressionante. Então, o canário da mina, né, a mina exala gás tóxico, letal e tudo,
E os caras, os mineiros, descobriram que o canário ficar cantando lá é ótimo, salva vidas, porque se o canário picar a mula, é sinal de que tem gás tóxico em concentração excessiva. E muitas vidas já foram salvas assim. O judeu é o canário da mina. Quando e por quê? Aí eu não respondi também. Tem um livro muito bom do Dennis Prager, Why the Jews. E ele fala assim, todo mundo tenta explicar a judeofobia com base econômica, com base social, cultural, geográfica, territorial. Só não coloca na equação o judaísmo. Que tal a gente pensar o seguinte, é um povo que segue um monoteísmo ético de uma maneira bem intransigente. Então, o judeu, a César o que é de César, mas não vem querer fazer eu ajoelhar no milho do teu Deus, do Estado. O meu Deus é outro. Eu respeito, eu tenho outro Deus. Então, isso leva a um monoteísmo ético de intransigência, de regras de conduta, que é insuportável para uma sociedade permissiva, que abraçou o relativismo moral. Então, historicamente, é muito fácil identificar o recrudescimento da judeofobia e por que o judeu é sempre esse bode expiatório, um povo mais fácil de identificar, minoritário, de você oprimir, botar a estrela amarela e tudo mais, é quando as sociedades estão vivendo decadência moral. Quando elas estão em decadência moral, a presença, a simples presença de um judeu que usa o kippah e diz assim, teu Deus não é o meu, eu não me ajoelho perante o seu bezerro de ouro. Eu pratico atos corretos, eu fico fazendo. Exato, eu não vou aderir ao seu oba-oba, a Sodoma e Gomorra, isso incomoda. Então, é o bode expiatório, é o canário da mina e precisa ser desumanizado. Eu tenho um capítulo no meu livro, que eu faço uma resenha de um livro chamado Subhuman, que é uma tática de guerra útil, você demonizar o adversário. Porque tem alguns relatos interessantes de soldados que quando foram atirar no inimigo e o cara correndo para fugir, por exemplo, cai a calça e paga bundão, o cara não consegue atirar. Porque remete a tudo aquilo que é humano. E você precisa de alguma forma demonizar. Você está ali diante de um inimigo mortal, perverso e tudo mais. Tem uma série, o Black Mirror, que tem um episódio que é isso. Tem um software que eles implantam que o cara vê roaches, cockroaches, em vez de seres humanos, monstros terríveis. Você se torna uma máquina mais eficiente de matar. E então, para fins militares, tudo isso é útil. Agora, quando a sociedade aceita desumanizar seres humanos, categorias, grupos inteiros, você está a um passo de um genocídio. Por isso, inclusive, eu me policiei muito desde que eu li esse livro para nunca mais usar esse tipo de metáfora ou analogia. Eu não chamo petista de verme. Eu não chamo nem o que o Hamas fez. Mas então como é que você descreve eles? Petista. Eu não consegui pensar em nenhum adjetivo mais tosco e pior do que petista. Eles são petistas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você começa a desumanizar um grupo, e foi a campanha toda nazista foi isso, né? Comparando a macaco, os maometanos também comparam judeu a macaco. Quando você animaliza, e olha, hoje em dia devia ser até paradoxal isso, porque se você animalizar, antropomorfizar os bichos, a Disney vai falar assim, opa, o ovo da tartaruga vale mais do que o feto humano. Então é até paradoxal, porque alguns animais hoje em dia têm muito mais peso na turma woke do que o ser humano. Mas desumanizar é sempre um perigo. Você está a um passo de justificar, uma barata você pisa. Então, eu tenho um capítulo no livro que eu explico também isso. Então o judeu é desumanizado, bode expiatório e canário da mina. Bem sucedido. Intransigente com a ética, muitas vezes, em termos relativos, sem dúvida. Junta tudo isso, é um prato cheio para ser odiado e usado como alvo prioritário dessa turma que aderiu a algum tipo de, no fundo, ideologia que dá vazão à própria mediocridade, ao próprio recalque. Porque quando você abraça uma ideologia totalitária, você dilui o seu ser.
O indivíduo não existe numa ideologia totalitária. Tem um filme muito bom sobre isso. Se vocês chegarem em casa hoje, tiverem sem dica para série e tudo mais, vejam esse filme. A Onda, um filme alemão de 2006, baseado num experimento real. E o professor virou e falou assim, isso nunca mais aconteceria hoje. Um aluno falou, não, nazismo, holocausto, fascismo. Aí ele olhou e falou, ah é? Tá, então tá. Fez um experimento na turma, em poucos dias era o fascismo implantado em sala de aula. Porque o indivíduo ressentido, recalcado, e eu chamo o socialismo, por exemplo, de ideologia da inveja. Quando você olha e fala assim, porra, o que é inveja? Eu olho para um vizinho meu, tem uma cena maravilhosa no filme do Will Smith, O Sonho, como é que é o nome do filme? Um sonho de liberdade. Não, é isso? Hã? The Pursuit of Happiness. É isso, The Pursuit of Happiness. Que ele estava tentando vender um mimeógrafo, sei lá o quê, ele estava fracassado, e ele vê um cara chegando com uma Ferrari. Ele olha assim, o que eu preciso fazer para ter isso? Isso é a inveja branca, que não é inveja, é admiração. É olhar e falar assim, opa, eu quero isso, eu quero o que o meu vizinho tem. A inveja é quando o cara fica se regozijando porque o vizinho quebrou a perna. Pô, você não vai andar mais rápido, você não está bem, você não está melhor, mas o vizinho se ferrou. Então a inveja é destrutiva. E aí o socialismo é a ideologia da inveja. É você olhar e falar, eu quero tirar do rico. Você não quer melhorar a vida do pobre? Riqueza... Eu vou subir puxando o outro para baixo. É que é o que a Margaret Thatcher resumiu. E veja, economia não é um jogo de soma zero. Não é um bolo fixo. A idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade do bronze não acabou por falta de bronze. E hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes no planeta. Os misantropos, alarmistas, ecoterroristas querem reduzir isso. Talvez com a tecnologia RNA eles consigam nas vacinas, mas polêmico isso. Mas o fato é que o intuito de reduzir a população é confessado. É confessado. Casa de Windsor, muita gente abertamente diz, tem excesso de população no mundo. Só que com 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente vive muito melhor do que viviam os nobres feudais. E não precisa nem ir tão longe, né? A gente está vendo 1923, a prequela do Yellowstone, que tem também um 883. Porra, a máquina de lavar a roupa está sendo inventada ali. Então, lembra do que era a vida há um século atrás? Então, assim, a gente tem um conforto material impensável para os reis, para os nobres de 1 século, 2 séculos atrás. Então, a riqueza não é um jogo de soma zero, onde o João ficou rico porque tirou do Pedro. Isso é uma visão leninista, marxista, de explorados e exploradores, só que isso alimenta, acalenta a alma medíocre dos recalcados. Então, é sempre um perigo. O sujeito recalcado é sempre um perigo. Por isso que até o Jordan Peterson tem uma frase que fala, se vocês têm medo de homens fortes, ditadores são chamados de homens fortes, esperem até vocês verem homens que fracos. um homem fraco é capaz de... É o Trudeau. E o Floquinho de Neve, a geração Snowflake. E olha, pensa no mundo árabe. Homem pra caramba, que pode casar com mais de uma mulher. Então, a monogamia foi fundamental para o Ocidente. Fundamental. O cara pode ter 4 esposas, significa que vai ter homem sem mulher. Então você tem jovem com economia estagnada, problema de desemprego. Quando eles estão na Europa, dificuldade de assimilação cultural, porque eles foram criados de um jeito e tudo. Olhando em volta, as pessoas vivendo de uma forma muito diferente. O Roger Scruton, um dos grandes filósofos contemporâneos, morreu há pouco tempo, conservadores, tem um livro só sobre a importância do vinho para o Ocidente. Eu tenho muito medo de abstêmio. Sujeito que não bebe nada, está querendo esconder muito alguma coisa. Assim. O Karl Kraus tinha uma frase boa, né? O que são todas as orgias de Baco perto da ideologia e tudo mais. Então, esses caras estão ressentidos, estão com ódio. E aí vem uma ideologia que diz que matar judeu é desejável. E outra coisa, aí tem muita coisa específica do Alcorão, né? Mas as suras foram escritas pelo próprio profeta, que, aliás, liderou quase 40 expedições militares
Qual é o líder de outra religião que fundou uma religião matando inimigos, adversários? Teve uma lá, chacina, que foi tão longa que eles tiveram que continuar degolando os judeus em luz de vela. Isso foi Maomé comandando o troço. Fora isso, se encantou com uma menina lá de 9 anos e consultou lá e descobriu que podia casar com a menina. Então, assim, não tem separação de Estado e religião, é tudo teocracia. O Alcorão manda fazer certas coisas. Então nós temos muçulmanos entre nós diluídos, secularizados, mas quando você vai ver as pesquisas, eles são assustadoras. Assustadoras. 30%, 40% dos muçulmanos na Europa apoiam Hamas, a jihad. E nós estamos, abre a fronteira, recebe, que é legal, em nome da diversidade. Então, assim, o troço é uma bomba relógio. Deixa eu fazer uma última Tá leve, né? Eu tenho que fazer essas palestras vendendo Prozac depois, para ganhar um dinheirinho extra. Tá ótimo, mas como ainda tem a palestra do Ilan, como última pergunta, e talvez para a gente sair num ponto otimista, o que nós judeus podemos fazer no nosso dia a dia para ajudar, para revidar, para contra-atacar? A primeira coisa é nunca mais votar em democrata. Já é um bom começo. Não ficar financiando universidade que fica fazendo campanha pró-Hamas. Então, assim, já que é uma elite, já que é um povo bem-sucedido, usar essa influência, usar a influência na cultura pop, no cinema, em Hollywood, na indústria de tecnologia, usar isso para tentar chamar a atenção do que está acontecendo. E o problema aqui é a síndrome de Oslo. O acordo de Oslo foi uma porcaria. Bom, muitos conhecem com certeza a síndrome de Estocolmo, mais famosa. Né? As vítimas se apaixonaram pelo algoz, pelo sequestrador. A síndrome de Oslo é muito parecida. A síndrome de Oslo é análoga e foi muito controverso em Israel, quando eles assinaram tudo o acordo, mas é análogo à psicologia de uma criança. A criança idolatra os pais. Se você tem um pai abusador, uma mãe manipuladora, a criança desenvolve certos mecanismos de defesa psicológicos para se proteger. Então ela se sente de alguma forma culpada pelo que, se a mãe queima cigarro nela, ela se sente culpada. O que ela fez para merecer isso? Se a mãe abandona, deve ter alguma coisa errada com ela. Então, a psicologia infantil de crianças abusadas tem muito a ver com a síndrome de Oslo. Tem um livro com esse nome interessante também, que é o seguinte: Israel vive hostilizado, atacado, e cercado de inimigos cruéis. Em algum momento, tem gente que desenvolve esse pensamento. Pô, o que eu fiz de errado? Se ao menos eu acenar... Uma das reféns libertas foi dar uma entrevista e eles não estão liberando as meninas, adolescentes, tudo, porque elas vão falar o que aconteceu lá, né, na faixa de Gaza. E estão dando remédio Prozac e tal para as vítimas. Já descobriram, o IDF descobriu que estão dando remédios para sair meio... A menina estava dando entrevista com a Frida Kahlo, atrás no quadro. Então, assim, tem alguns ali dos kibbutzim que faziam um monte de gesto de caridade filantrópico para a faixa de Gaza, para os palestinos da faixa de Gaza. Então, assim, é aquela história, né? Não, se eu passar a mão na cabeça, se eu piscar para o PT, é o típico tucano com os petistas. Né? Se ao menos eu elogiar o Lula, falar que ele é bonito, que é um metalúrgico com uma história linda, ele vai ser meu amigo. O Fernando Henrique vai morrer sonhando com esse dia, em ser elogiado pelo Lula. E não vai ser. Então é impressionante isso, né? Parar de aceitar essa posição de culpado por ser vítima. Sair dessa situação e lutar pela defesa própria, né? Porque o Papa é meu Papa, né? Eu sou católico, mas ele está muito equivocado nessa história. Ele virou um pacifista, meio romântico, Gandhi, né?
E Gandhi dizia olho por olho, a humanidade acabará cega. Na mesma hora que eu li essa frase, eu pensei, tá, olho por nada e uma parte da sociedade vai acabar cega e a outra com os dois olhos. Né? Então é bom se defender. Então, assim, o próprio George Orwell, né, ele tem um texto refutando o pacifismo do Gandhi, que ele chama de hipócrita, e ele diz, só surtiu algum efeito na Índia porque do outro lado era o Império Britânico. Como é que estão os tibetanos? Né? Então, existe guerra santa, existe guerra justa, existiram as cruzadas. A Igreja Católica tem um histórico de apoiar luta. Então, não vem com essa papa de que equivalência moral falsa, que nem o Lula. Não, vamos pedir tanto para Israel quanto para os palestinos que conversem, que cheguem à paz. Não tem conversa com quem degola bebê.